Foi um cientista chamado Hinton, o inventor de uma máquina que tinha a capacidade de se reduzir a um tamanho muito pequeno. Ele a batizou com o nome de mosca. Lúnia, sua sobrinha, que sempre o ajudou neste invento, aceitou entrar no interior da máquina para fazer uma viagem. Atenção, Lúnia. Põe o cinto de segurança. Prepare-se, minha sobrinha, porque vamos reduzir de tamanho. Veja, Lúnia. Estes são os dentes posteriores, os molares e pré-molares. Observe ali uma cárie, que é uma doença no dente. A cárie começa com uma pequenina destruição na superfície do dente, uma espécie de buraquinho, vou falar assim para você entender, e que vai aumentando com o tempo, podendo causar muita dor, e por fim vem a destruição total do mesmo. O principal causador da cárie é o açúcar, que encontramos em bolos, balas, bolachas, etc. Então, para impedir que a cárie se forme, devemos escovar os dentes, principalmente depois de comermos uma bolacha recheada, um doce que a mamãe fez. Se não escovamos, então é quando surge a cárie. Se comemos várias vezes doces todos os dias, a possibilidade de ocorrer a cárie é muito maior, podendo aparecer em vários dentes ao mesmo tempo. O dentista é quem vai nos salvar, quem vai tirar a dor e restaurar o dente cariado. Porque se o perdemos, não podemos mais mastigar e triturar bem os alimentos, entre outras consequências. Então temos que ficar atentos na escovação, cuidar da saúde bucal, procurar o dentista para ele ver se temos cárie. Podemos comer doces e alimentos que contenham açúcar, mas sem criar hábitos, e jamais deixar de escovar os dentes. Temos que cuidar de tudo o que existe dentro da boca. A cárie também surge nos dentes anteriores. Existe espaço entre os dentes, que é onde normalmente aparece a cárie. Por isso a importância em passar o fio dental para fazermos uma correta limpeza. Muitas vezes, depois de comer, enrosca uma fibra de carne ou um alimento qualquer e o fio dental existe para isso, para remover resíduos alimentares aderidos entre os dentes. A cárie também pode surgir quando na presença da chamada placa dental, que é uma placa amolecida e branca que se forma sobre a superfície dos dentes e que vai aumentando de tamanho por falta de escovação ou por não termos feito uma escovação correta. Podemos ver a placa quando raspamos o dente com uma sonda, ou mesmo com a unha dos dedos, ou quando observamos melhor nossos dentes no espelho. Como falei, isto se chama placa dental ou também placa bacteriana. Pois bem, esta placa dental que se forma no dente, além de favorecer a formação da cárie, também irrita a gengiva, inflamando-a. Por isso que a gengiva fica toda avermelhada e inchada em sua borda, podendo aparecer sangramentos devido à inflamação aí presente. É a chamada gengivite, e que desaparece se escovamos os dentes corretamente. A placa bacteriana começa a se formar nos dentes entre 4 a 12 horas e é por isso que é importante escová-los habitualmente. Nesses dentes aí que estamos vendo agora, existem bastante placa bacteriana causando a gengivite em toda a boca. Esta placa com o tempo vai aumentando, endurecendo e colando nos dentes de modo a não mais sair com a escovação, mesmo quando escovamos insistentemente o lugar em que ela se formou. A placa, que antes era amolecida, foi endurecendo com o passar do tempo sem a pessoa perceber. Esta placa, agora endurecida, é chamada de tártaro. Só o dentista que consegue remover o tártaro dos dentes. Por isso que é muito importante ir ao dentista. Sabe, Lúnia, geralmente nós podemos perder os dentes de duas maneiras. Pela cárie, que se forma e vai aumentando e destruindo-os pouco a pouco até que chega o momento de ter que extraí-los. E também pela gengivite, que é a inflamação da gengiva e que depois progride para uma doença crônica e mais profunda chamada doença periodontal, onde os dentes, com o passar do tempo, começam a apresentar uma mobilidade inicial que vai aumentando cada vez mais caso não for tratada a doença periodontal ao ponto de ter que extraí-los. É normal o surgimento da cárie e da placa dental devido aos hábitos alimentares de nossa civilização. O que não pode acontecer é deixar de fazer a escovação. E olha só, mesmo escovando habitualmente, pode surgir uma cárie ali, uma gengivite aqui, numa determinada região que não vemos.
Então devemos procurar ir ao dentista pelo menos uma vez ao ano para fazer uma limpeza, remover tártaros que geralmente surgem e tratar possíveis dentes cariados. Assim é como mantemos uma boa saúde bucal. E como faz, tio Ginton, a escovação? Vou ensinar para você como temos que fazer de uma forma mais simples e fácil a escovação. Vou ligar nosso televisor aqui e observe bem a demonstração nesse filme. A primeira coisa que temos que ter em mente é limpar os dentes em todas as suas faces. Vou dar aqui um modo fácil de escovação para que as pessoas fiquem estimuladas a escovarem seus dentes. Começamos a escovar por cima, em sua face oclusal, que é onde mastigamos, pelo lado de fora, na face externa, e pelo lado de dentro, ou seja, na face interna que dá para a língua. Com movimentos de vai e vem da escova, começamos a escovar por cima dos dentes, em sua face oclusal. Depois é só inclinar a escova e passamos a escová-los pelo lado de fora, ou seja, nas faces dos dentes próximos à bochecha. Voltamos a escová-los por cima e agora inclinamos a escova para dentro para escovar as faces dentais que ficam próximos à língua. É aqui onde normalmente não escovamos bem os dentes. E por último, por detrás dos dentes da frente. Aqui é onde forma com frequência o tártaro, devido a uma presença maior da saliva que faz endurecer a placa dental. Muito bem. A mesma escovação que fizemos nos dentes de baixo, nós vamos fazer nos dentes de cima, nos dentes superiores. Depois, para finalizar, vamos ocluir os dentes da frente, assim, topo a topo, para também escová-los, usando agora um movimento circular da escova juntamente com o vai e vem, de modo a limpar os dentes de cima e os dentes de baixo, prosseguindo com o mesmo movimento na direção dos molares do lado esquerdo e do lado direito, escovando inclusive por detrás do último molar. Geralmente não escovamos bem este último dente, devido a existir uma certa dificuldade da escova em alcançá-lo. Então é quando devemos pôr mais atenção na escovação neste dente. Pronto, está feita a escovação. Para saber se escovou bem os dentes, passe a língua sobre os mesmos. Onde estiver liso é porque foi bem escovado. Onde estiver áspero é porque faltou esfregar um pouco mais a região. Procure ver no espelho quais pontos ou áreas que temos deficiência na escovação e sempre existe alguma área mal escovada. Assim, vamos conhecendo as áreas que temos deficiência em escovar e que certamente é onde vai surgir algum problema. Escovar os dentes é algo chato e é até difícil, por isso estamos dando todas estas explicações e ensinando um modo um pouco mais fácil em escová-los. É bom também escovar a língua, sem agredi-la, com as cerdas da escova. Devemos usar escovas macias ou ultramacias, nunca usar escovas duras ou médias. A melhor escova é aquela que não agride a gengiva com suas cerdas durante a escovação. É aconselhável usar o fio dental para limpar as faces entre os dentes, pelo menos uma vez ao dia. Uma passada rápida do fio dental já é algo que beneficia muito para aqueles que rejeitam usar o fio dental. A higienização diária habitual elimina o mau hálito, remove a placa dental, dificulta a formação do tártaro e da cárie, proporcionando uma boa saúde da boca. Então veja que a melhor prevenção é a escovação e o uso do fio dental. As criancinhas pequenas podem também escovar os dentes? Sim, elas têm que aprender a escovar com seus pais. A mãe deve introduzir bons hábitos aos seus filhos desde quando nascem. Amamentar seu bebê em seu peito, no mínimo 6 meses, porque não existe leite melhor do que a da mãe nesse período. A verdade é que a amamentação no seio materno é a forma mais natural e correta de evitar problemas futuros. O desmame no seio materno deve se dar entre o 6º e o 9º mês, feito de forma gradual, recomendando-se a utilização de colheres e copinhos para esta transição. Água, leite, sucos e chás não devem ser adoçados com açúcar.
Quando tiver que fazer uso da mamadeira, o leite não deve ser adoçado, e ao surgir os primeiros dentes é quando deve suspender a mamadeira da madrugada, até mesmo antes. Muitas crianças tomam leite antes de dormir, então aconselha-se tomar o leite meia hora antes, para se dar tempo de fazer uma higiene bucal antes de se deitar. Agora, tomar cuidado no uso de chupetas, não usar mais do que 1 ano ou 1 ano e meio, usar em momentos realmente necessários para evitar que a criança pegue o hábito de ficar com a chupeta na boca, porque o vício de chupar chupeta vai empurrando lentamente os dentes, causando problema de mordida aberta, entre outros tipos de problemas. Depois que a criança acalmou, retirar logo a chupeta para que não pegue este hábito. O ideal é não usar chupeta, mas nem sempre isso é possível. Nos primeiros anos de vida, a mãe deve dar frutas para seus filhos ao invés de doces. A fruta também tem aquele sabor doce, mas não causa cárie, além de conter nutrientes formidáveis. A mãe deve evitar em dar guloseimas, porque criança não sabe escovar bem os dentes, ela tem dificuldade em movimentar a escova na boca, não consegue nem entende como deve fazer a escovação. Então os pais devem escovar os dentes de suas crianças até a idade em que veja que está conseguindo fazer a escovação correta. Isso é muito importante, hein? Então veja, a criança ganha a escova e a mãe deixa seu filho escovar sozinho, daquele jeito mal escovado mesmo, mas deixá-lo escovar sozinho. Depois ela toma a escova e escova os dentes de seu filho para lhe mostrar como se deve fazer a escovação, que pode ser daquela maneira que acabei de te mostrar no televisor. Sempre a mãe deve escovar os dentes de seu filho em casa, todos os dias, todos os meses, até que veja que seu filho esteja escovando corretamente. Assim é que se faz. Temos que ficar atentos, porque criança não sabe escovar, não tem coordenação nos dedos e nas mãos. Precisa de tempo e anos de exercícios para chegar a uma correta escovação. Os meninos e meninas que não escovam os dentes, que não sabem escovar corretamente, então não podem ingerir alimentos que contenham açúcar. Todos nós podemos comer doces, bolos, desde que tenhamos o hábito de escovar os nossos dentes. E devemos evitar de ficar comendo quitutes açucarados com frequência, porque já sabemos que o açúcar é o principal causador da cárie. É importante saber que o resíduo alimentar que fica aderido ao dente e entre os dentes cria condições do aparecimento de muitos micróbios, também conhecidos como bactérias, e que são seres muito pequeninos, invisíveis aos nossos olhos. As bactérias, vivendo no meio do resíduo alimentar, produzem uma substância ácida que começa a corroer o dente, produzindo a doença da cárie, e o açúcar é o alimento que favorece uma formação muito maior desses ácidos pelas bactérias. É isto que acontece. Se o leite que a criança toma antes de dormir estiver adoçado, então vai ocorrer a cárie inevitavelmente. E quando devemos escovar os dentes, tio Ginton? O ideal é escovar os dentes 3 vezes ao dia. A pessoa acorda, levanta da cama, vai tomar seu café da manhã primeiramente e depois é que vai escovar os dentes. Depois do almoço também, usamos muita mastigação e podemos escovar os dentes. Agora, antes de dormir é sagrado, é o momento maior e o momento principal. Nunca podemos dormir sem ter feito a escovação. É a hora mais importante, não se pode dormir com os dentes sujos daquilo que comeu. Vou falar assim para você entender. Se a pessoa tomou um leite ou comeu uma bolacha antes de dormir, sujou os dentes de leite ou de bolacha, então tem que escovar os dentes para remover o resíduo do leite e da bolacha que aderiu aos dentes, para depois deitar e dormir. Então veja, escovar os dentes, usar o fio dental, cortar hábitos de comer doces e ir ao dentista 1 vez por ano é como podemos manter uma boa saúde bucal. Foi assim, minha sobrinha, nestas minhas viagens ao interior da boca, que descobri como prevenir a cárie e a doença periodontal. Este ensinamento que estou lhe dando, os nossos pais e nossos avós não tiveram. Então aproveite que é jovem e saiba agora mesmo como cuidar da sua gengiva e de seus preciosos dentes para que não venha perdê-los no futuro.
Agora, Lunia, prepare-se, porque vamos sair do interior da boca.